Evangelho de João, capítulo 14, versículos 25 a 31, diz assim: Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Feche seus olhos, querido, curva a sua cabeça. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, porque nós precisamos dela. Ela é o alimento para a nossa alma. A nossa fé vem pelo ouvir a tua palavra. Prepara a nossa vida para sermos crentes melhores, filhos melhores, e que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Deus, repreenda toda a ação do inimigo nesse lugar. Repreenda toda a ação do inimigo em nossas vidas. Nós queremos poder dizer, como o Senhor disse, o diabo nada tem em nós, porque nós somos teus filhos e o nosso prazer é fazer a tua vontade. Fala conosco, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Não podemos dar lugar ao inimigo. É sobre isso que eu quero conversar com a igreja nessa noite. Irmãos, a Bíblia deixa claro que nós temos um inimigo espiritual. Em 1 de Pedro 5,8 está escrito que o diabo anda em derredor e ele é nosso adversário. E ele busca alguém a quem possa tragar. A Bíblia o chama por vários nomes. Os mais conhecidos, Satanás, que significa o adversário, diabo, que significa o tentador ou acusador. Pelo relato bíblico, ele era um querubim ungido que se rebelou contra o Criador no céu, sendo expulso de lá e levando consigo a terça parte dos anjos do céu. Isso vocês podem ler em Isaías, capítulo 14, versículos de 12 a 15, em Ezequiel 28, de 12 a 19, e também em Apocalipse, capítulo 12, versículos 3 e 4. Esses seres espirituais, eles perambulam pelos ares, porque eles não podem ficar no céu, pois foram expulsos, e também não podem ficar na terra, porque a terra foi dada ao homem para cultivar e guardar. Nós podemos ler isso em Jó, capítulo 2, versículos 2 e 7, e também em Mateus, capítulo 12, versículo 43. A tríplice missão do diabo e seus demônios, que são os anjos caídos, é roubar, matar e destruir. Está em João, capítulo 10, versículo 10. E ele age de duas maneiras no ser humano. Primeiro, por meio da opressão, que é uma ação externa, e também por meio da possessão, que é uma ação interna. Algumas igrejas dão bastante ênfase às manifestações de endemoniamento, mas quando nós percorremos as páginas das Escrituras, percebemos que o modus operandi preferido do inimigo não é esse. A Bíblia diz que ele é astuto e ardiloso, segundo aos Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. A sua tática é armar ciladas, ou seja, armadilhas, conforme Efésios capítulo 6, versículo 10. Ele seduz as pessoas com o intuito de aprisioná-las. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Então ele fica à espreita, esperando uma oportunidade de interferir na vida das pessoas, inclusive dos crentes. Nós não cremos que os verdadeiros crentes fiquem endemoniados por conta da presença do Espírito Santo que habita em nós. No entanto, muitos crentes ficam oprimidos, porque o inimigo assopra das suas ideias nos ouvidos das pessoas, e as pessoas, por não vigiarem, por darem lugar ao inimigo, acabam sendo seduzidas por ele. A Bíblia fala de algumas situações em que o inimigo consegue
entrar na vida das pessoas. A primeira situação em que o inimigo pode levar vantagem na vida das pessoas é quando há a falta de perdão. Vamos ler em Mateus capítulo 18, do versículo 23 ao 35. Diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Nesse texto nós vemos alguém que foi perdoado, que se viu no direito de não perdoar um conservo por uma dívida infinitamente menor. Se nós estamos falando aqui do rei como sendo Deus, do servo como sendo um ser humano como eu e você, e de um conservo como sendo um nosso semelhante, a dívida que nós temos com Deus e que Ele nos perdoou não dá nem para comparar com a dívida que qualquer um dos nossos semelhantes possa vir a ter conosco. E o nosso Pai Celeste nos perdoou em Cristo. E Ele diz que nós devemos igualmente nos compadecer daqueles que nos devem, daqueles que nos ofendem. E devemos perdoar. Porque se eu não perdoar, a consequência é que eu serei entregue nas mãos dos verdugos. Verdugo vem do grego basanistes, que significa carcereiro, torturador, atormentador. Quem não perdoa sujeita-se a ficar encarcerado, a ser emocionalmente torturado e atormentado pelos inimigos espirituais. Quem não perdoa, adoece. Quem não perdoa, fica oprimido. Quem não perdoa, está atormentado. Escrevendo aos Coríntios, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11, que eu quero que os irmãos abram comigo, olha o que Paulo diz para aqueles irmãos. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Paulo diz, ele e a igreja estavam perdoando quem quer que seja, para que Satanás não alcançasse vantagem sobre eles. Então, a contrário senso, o que acontece quando nós não perdoamos uns aos outros? Satanás alcança vantagem sobre nós. Então, querido, perdoe a quem te ofendeu. A Bíblia diz que se você souber que alguém te fez alguma coisa, vá você e ele, e se reconcilie com teu irmão. A Bíblia diz também que quando você estiver num culto, até para trazer a sua oferta, e você também lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, aí nesse caso pode ser que você tenha feito alguma coisa contra alguém, não fique esperando, vá também você até ele. Porque a falta de perdão, a quebra da comunhão, abre espaço para que o inimigo venha nos atormentar.
A mágoa é um veneno que a gente bebe esperando que o outro morra. A mágoa só faz mal para nós mesmos. Uma segunda situação em que o inimigo pode encontrar lugar na vida da gente é na ganância. Olha o que diz Lucas 22, de 3 a 6. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Irmão, Judas Iscariotes era um dos 12 discípulos. Ele foi escolhido por Jesus depois que Jesus passou uma noite inteira no monte em oração. No entanto, Judas Iscariotes era ganancioso e ele não se deixou transformar por Cristo. Então o amor ao dinheiro abriu a porta para a entrada de Satanás dentro dele. O Judas era ladrão. Olha o que está escrito lá em João capítulo 12, versículos de 4 a 6. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Judas era como um tesoureiro dos apóstolos. Ele carregava a bolsa. Tem muitos Judas por aí hoje em dia, tá? Pegando o dinheiro da bolsa que era para ser aplicado nos pobres, na evangelização, na obra de Deus, e o Judas vai lá e pega para ele. Quando a pessoa é gananciosa a este ponto, ela abre porta para o inimigo, ela dá lugar ao inimigo, porque a pessoa que é gananciosa, ela não consegue resistir à tentação de ganhar cada vez mais e mais dinheiro. Escrevendo a Timóteo, Paulo também fala sobre isso. Vamos abrir lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. Quem é o tentador? E cilada. Quem é que arma cilada? E em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Quem é o atormentador? Da mesma forma que Judas Iscariotes, por ser ganancioso, abriu espaço para o diabo entrar nele, Paulo orienta o seu jovem discípulo Timóteo que querer ficar rico é entrar em tentação. Além disso, a Bíblia diz que a avareza é idolatria. Está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5. E a Bíblia diz também que o inimigo age por trás da idolatria. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 19 a 21. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quando a pessoa é avarenta, o dinheiro passa a ser o seu ídolo. Ela vive em função do dinheiro, ela vive em função do lucro, ela vive em função de enriquecer. Então o dinheiro se torna o seu ídolo. E quem é que age por trás da idolatria? O inimigo. Então a ganância é uma área onde o inimigo penetra na vida das pessoas. A terceira situação em que o inimigo entra na vida da gente é por meio da vaidade. Olha o que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 37 e capítulo 5, de 1 a 10. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum.
Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. Ananias e Safira eram membros da igreja de Atos. No entanto, a sua vaidade falou mais alto que a sua fé. O diabo tomou conta do coração deles e eles mentiram ao Espírito Santo, morrendo tragicamente. O texto indica, irmãos, que a oferta de Barnabé foi o fator motivacional para a oferta de Ananias e Safira e não o amor à obra de Deus. Quando a gente entra no capítulo 5, a gente dá de cara com essa expressão: entretanto. Barnabé era natural de Chipre. E Barnabé, tendo um campo, vendeu e trouxe todo o valor aos pés dos apóstolos. Ninguém mandou ninguém vender tudo e trazer. Os irmãos iam fazendo à medida que o Espírito Santo os impulsionava. E eu creio que quando Barnabé faz isso, Ananias e Safira deixou que isso entrasse no seu coração. E eles fizeram as contas. Espera aí, só a metade da nossa oferta é mais do que a oferta de Barnabé. E mentiram ao Espírito Santo. Pedro diz: olha, o campo era seu. Se você quisesse ficar com ele para você, ficasse. Se você quisesse vender e ficar com o dinheiro todo para você, ficasse. Vocês só não podiam fazer isso. Querer roubar a glória de Deus para vocês, mentindo ao Espírito Santo. E nós vemos pessoas assim dentro e fora da igreja. Pessoas vaidosas, que gostam de falar de si, que gostam de ter o nome citado. Vaidade. Nós não podemos roubar a glória que é de Deus. A glória é só de Deus. A Bíblia diz que o Senhor não reparte a sua glória. E se nós não nos arrependermos, o que nos resta é sermos fulminados na presença do Senhor. Quantos ministérios já foram fulminados? Quantas pessoas que a gente via com potencial? Queridos, se nós detectarmos sinais de vaidade em nosso coração, precisamos nos arrepender, porque ser vaidoso é dar lugar ao inimigo. Em quarto lugar, uma outra circunstância que o inimigo se aproveita para entrar na vida da pessoa é na área da impureza sexual. Olha o que diz aí 1 Coríntios 5, de 1 a 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos,
e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha que absurdo, irmãos. Um membro da igreja de Corinto estava tendo um caso com a própria madrasta. Paulo ordenou que ele fosse entregue a Satanás para que sofresse os prejuízos materiais e, quem sabe, chegar ao arrependimento para a salvação. 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 15 a 20, diz o seguinte: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Se nós linkarmos esse texto, irmãos, com o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 16, nós vamos poder chegar a uma conclusão lógica. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Um homem que está em comunhão com Deus se faz um com ele. Um homem que se une a uma prostituta se faz um com ela. E aqui diz: não pode haver harmonia entre Cristo e o maligno. Qualquer tipo de impureza sexual abre portas para a entrada do inimigo na vida do crente. A palavra grega que define impureza sexual é porneia, que diz respeito a todo tipo de relação sexual ilícita. Adultério, que é uma pessoa casada ter relação com outra pessoa que não é seu marido e sua esposa. Fornicação, que é qualquer tipo de relação sexual fora do casamento, casado ou solteiro. Prostituição, que são relações sexuais pagas. Homossexualidade, que são relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. Bestialidade, que são relações sexuais com animais. Incesto, que são relações sexuais com parentes próximos. E até mesmo a masturbação, que é relação sexual virtual. Pornografia vem exatamente do grego porneia com grafos. Grafos é escrita, registro. Então, pornografia é o registro de todo tipo de relação sexual. Essas práticas atraem a presença do inimigo para a vida de qualquer um, inclusive o crente. É preciso arrependimento, é preciso abandonar essas práticas. Se nós queremos viver para Deus, temos que andar limpos nessa área, porque viver em impureza sexual é dar lugar ao inimigo. E em quinto lugar, a ira. Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A palavra ira vem do grego orge, que significa raiva, cólera, indignação.
É uma exasperação acentuada diante de determinadas situações ou circunstâncias. Interessante, irmãos, que a ira em si não é pecaminosa. A pessoa se irar não é pecado. Até porque a Bíblia diz que Deus se irou várias vezes. E Deus não peca jamais. Tanto que ele diz, irai-vos e não pequeis. Quando é que a ira vira pecado? Quando nós damos lugar ao diabo por conta da ira. Quando eu agasalho a ira no meu coração. Ela vai guardando aquela raiva, aquilo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Um dia a pessoa tem um ataque de fúria. Porque o inimigo vai fomentar isso no interior da pessoa. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deixe a ira no seu coração de um dia para o outro. Quando nós nos iramos e não arrancamos a ira do nosso coração, o resultado é que aquilo vai se acumulando, nós vamos fazer uma bobagem. Na Bíblia, por exemplo, nós temos o exemplo do rei Saul. Saul ficou endemoniado de tanto ódio que ele agasalhou contra Davi, por ter sido substituído na preferência do povo. Vamos ler lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículo de 6 a 11. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse, 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. A ira entrou no coração dele. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo, encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. É o que acontece quando a pessoa fica irada e não vai resolver. Escrevendo aos Romanos, Paulo disse que nós não podemos cair na tentação de nos vingar a nós mesmos, nos momentos de ira. Mas devemos largar mão da ira e aguardar a justiça do Senhor. Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ficar irado diante de uma injustiça, diante de uma circunstância, não é pecado. Deus fica também, Jesus ficou também, qualquer um crente fica. Mas a Bíblia diz, não vos vingueis a vós mesmos, dai lugar à ira. O sentido é, deixa embora, porque Deus está vendo e a justiça pertence a Ele. Tiago vai dizer para nós, lá no capítulo 1, versículo 20, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. É claro, irmãos, é claro que nós não podemos culpar o inimigo por todos os nossos problemas. Mas talvez possamos culpá-lo por muito mais coisas do que imaginamos. A Bíblia diz que ninguém consegue ficar livre definitivamente dos demônios. Lá em Mateus capítulo 12, de 43 a 45, vai dizer que quando o espírito imundo sai de um lugar, ele vai para lugares áridos, perambula pela terra e depois diz, voltarei para o lugar de onde saí, para ver como está. Se ele encontra a casa vazia, se ele encontra um ambiente propício, ele volta. Então nós temos que estar atentos. É por isso que a Bíblia alerta aos crentes o tempo todo. Não deis lugar ao diabo, está aí em Efésios 4, 27. Fiquem firmes contra as ciladas do diabo, Efésios 6, 11. Sede sóbrios, porque o vosso adversário anda em derredor, 1 de Pedro 5, 8. O nosso mestre, Jesus, ele disse, eis o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Se nós somos imitadores de Cristo,
nós deveríamos poder dizer a mesma coisa. A falta de perdão, a ganância, a imoralidade sexual, a ira e a vaidade atraem a presença dos espíritos imundos para perto de nós. Se nós detectarmos qualquer sinal dessas coisas, nós temos que nos arrepender. Temos que abandonar essas práticas, nos voltar para Deus, para que a gente possa também dizer como Jesus disse. Vamos ficar de pé, queridos. Pai, que bom seria neste mundo se o amor fosse profundo e o louvor mais dedicado a Ti. Eu não teria que olhar tristonho e ver a vida que sonho tão longe de mim. E as ações e frustrações de um corrupto permeiam horas de luto, frutos do inimigo atroz, que atrás de qualquer servo espreita e, se podendo, aproveita, e eis um pecado a mais. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ó Pai, que bom poder estar no mundo com o Teu amor profundo e o louvor mais dedicado a Ti. Ah, eu sei que posso olhar sorrindo e ver a vida se indo, tão dependente e crente em Ti. E as ações e orações de um redimido, ouvidas como gemido pelos ouvidos do Senhor, que ao lado dos seus servos é presente e prova que nos atende pela resposta fiel. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, nos purificar